Efésios, capítulo 5, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Nós pedimos, dá-nos, Senhor, discernimento, sabedoria, compreensão, para entendermos a Tua palavra nessa noite. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é enchei-vos do Espírito Santo, né? Está lá em Efésios 5,18 que nós acabamos de ler. A.C. Welch pregava sobre o texto enchei-vos do Espírito e começou com a sentença inoportuna. Ele disse o seguinte: tem que encher ao homem de alguma coisa. Os pagãos encontravam sua felicidade enchendo-se de vinho dos prazeres do mundo. O cristão encontra sua felicidade no fato de que está cheio do Espírito. Então, ele diz que tem que se encher o homem de alguma coisa. Os pagãos utilizam a bebida quando fala de vinho, fala de bebida e os prazeres do mundo para se encherem, ficarem felizes e tudo mais. Os cristãos devem encontrar sua felicidade no fato de que estão cheios do Espírito. Se os irmãos notarem o texto que nós lemos, ele vem fazendo analogia dizendo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Isso era uma afirmação muito vívida na época, porque é o seguinte: na época em que esse texto foi escrito, a população da época era muito beberrona de vinho, se eu posso dizer assim. Então os gregos eram uma sociedade que eles gostavam bastante de vinho. É tanto que de manhã a criança não tomava que nem... creio que você deva dar para o teu filho aí café e leite e um pedaço de pão. De manhã uma criança nessa sociedade era acostumada a tomar vinho e um pedaço de pão. Então tomava vinho misturado com água. Os adultos tomavam vinho como água durante o dia. E a embriaguez era muito disseminada. A embriaguez era algo muito natural naquela época, porque eles tomavam vinho à vontade, passavam o dia todo tomando vinho. Então, esse texto vem dizendo assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E quando o texto é escrito dessa forma, está querendo dar para nós, fazer uma analogia entre encher-se de vinho, ou seja, de bebida, e do Espírito Santo. Porque, irmãos, a salvação, ela é um fato. Ela é um fato. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador e a Bíblia diz que você está salvo. Ela é um fato. A santificação é um processo. Encher-se do Espírito é um processo também. Alguém que aceitou Jesus hoje, estou cheio. Não. Encher-se do Espírito é algo que é necessário se fazer todos os dias. E alguém que está cheio é como se... imagina um copo. Imagina um copo. Imagina um balde. Imagina um balde? Esse balde é eu e você. Agora imagina que esse balde que é eu e você tem um furo no fundo. Um furo pequeno, menor do que a boca de cima, certo? Daí é colocado água dentro desse balde. Se essa água não for colocada constante, esse balde vai ficar cheio? Não. Assim é a nossa vida, irmãos. Se nós não estivermos nos enchendo constantemente do Espírito, nós vamos ficar vazios uma hora. Ou vamos ficar com bem pouco, que vai ficar como se fosse vazio. Então você está vendo esse copo? Ele só está retendo a água porque ele não tem nenhum buraco. Mas se ele tivesse um buraco pequeno aqui, a água estaria saindo e teria que colocar mais. Por quê? Porque senão ele ficaria vazio. Essa é a nossa vida. Então deixa eu fazer algumas analogias em relação a como o texto está sendo escrito. Como foi feita a analogia em relação à bebida? Então presta bem atenção nisso. Primeira analogia: quem quer se embebedar tem um preço e não é barato, não é? Quem quer se embebedar tem um preço. Ele tem que ir para um bar, ele tem que ir para uma festa e não é barato. Tem que pagar lá a entrada da festa ou tem que comprar a bebida lá. Segundo, quem quer se embebedar vai a um lugar ou faz um ambiente propício para isso, através de músicas, de bebidas e tudo mais. Quem quer se embebedar não vai para a igreja. Quem vai para a igreja vai para ouvir a palavra, não é verdade? Quem quer se embebedar vai para onde? Para um bar, para uma festa, para um ambiente propício. Se ele vai fazer na casa dele, arruma uma caixa de som, coloca lá umas músicas, arruma bebida, estoca bebida para poder distribuir para o pessoal. Terceira verdade: quem quer se embebedar está disposto a gastar tempo.
Alguém não vai tomar uma bebida num bar. Hoje o mais conhecido entre a nossa cultura é a cerveja, né? Ou alguém não vai tomar uma bebida e ele não chega lá assim, eu tenho 5 minutos aqui e vou para casa. Não, ele chega lá e senta, eu vou gastar aqui uma tarde, uma noite, às vezes a noite toda, às vezes dias, dependendo da pessoa, né? Quem quer se embebedar está disposto a gastar tempo. Quem quer se embebedar faz isso por causa da recompensa. Por quê? Fica tonto, toma coragem para falar ou para fazer algumas coisas que não teria coragem sem bebida. Acha que existe uma alegria que compensa todo esse gasto que ele vai ter com a bebida. 5. Quem quer se embebedar, quando está conseguindo fazer isso, não quer saber de mais nada. Não pense em mais nada, só em se embebedar. Gasta muito mais do que imagina, às vezes tudo, e alguns só param como alcoólico. Quem quer se embebedar, meu irmão, ele chega lá e muitas vezes, isso daí com certeza você já ouviu uma história dessa. A pessoa saiu do seu trabalho com o bolso cheio do salário. Ela chega numa mesa de bar. E a intenção dele era ficar ali 5 minutinhos para ele ir embora, né? O problema é que ele só vai embora depois que gastou o último centavo. E é assim que acontece. Então eu estou fazendo uma analogia aqui, irmãos, porque o texto está falando justamente disso. Quando o texto fala assim, não vos embriagueis com o vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito, o texto está fazendo essa analogia porque aquelas pessoas daquela época faziam muito isso, e é um texto muito atual, porque muitas pessoas hoje em dia ainda continuam fazendo isso. Então, meu irmão, vamos lá, para a primeira coisa. Encher-se do Espírito vai trazer algumas recompensas. Eu vou começar aqui já falando o último tópico para a gente voltar depois. Encher-se do Espírito vai fazer com que encher-se do Espírito Santo traz o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. E o fruto do Espírito é amor, gozo, paz. Amor, gozo e paz tem tudo a ver com você estar bem com você mesmo. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, tem tudo a ver com você estar bem com o outro. Bondade, fé, mansidão e temperança, tem tudo a ver com você estar bem com Deus. Então, meus irmãos, só aqui já seria o suficiente, porque Gálatas 5:22, se a gente for analisar muito bem o texto, eu já trouxe uma mensagem sobre isso, vai ser algo que você vai estar enchendo-se do Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer você ficar bem com você mesmo, porque tem muita gente que não está bem consigo mesmo. Fazer você estar bem com os outros, porque tem muita gente que não está bem com os outros. Tem muita gente que não está nem bem nem consigo, quanto mais com os outros. E fazer você ficar bem com Deus. E se a gente não estiver bem com a gente mesmo ou com os outros, como é que vai estar bem com Deus? O texto lá de João diz que se a gente não ama quem viu, como é que pode amar quem não viu? Amar Deus. Então a segunda coisa, encher-se do Espírito vai nos fazer ser vencedores do pecado. Romanos 13:14 diz que revestivos do Senhor e não tenhais cuidados com as concupiscências da carne. Se a gente se revestir, se a gente se encher, nós vamos ser vencedores do pecado. Se porventura nós estamos caindo em algum pecado, irmãos, não estamos conseguindo vencer algum pecado, deixa eu colocar melhor, não estamos conseguindo vencer algum pecado, é porque está faltando em nós sermos um pouco mais cheios. Porque assim que nós formos cheios, nós vamos conseguir vencer pecado. Porque o Espírito Santo dá essa capacidade para nós. Terceira coisa, se encher do Espírito nos dará um poder para entender a palavra de Deus como nunca. João 16:13 diz que quando ele vier, falando do Espírito Santo, ele vos dará entendimento para que você ele vos fará lembrar, ele vos ensinará tudo que eu vos tenho mandado. Está falando da palavra de Deus. Encher-se do Espírito, porque, irmãos, que muita gente abre a sua Bíblia, lê e não entende nada. O homem natural não pode conhecer, não pode entender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos entender a palavra de uma tal forma que a gente fica abismado. Eu já vi que um pregador subiu lá, pregou um texto que a gente conhece, que eu já vi pregando várias vezes. Ele chegou lá e pregou de uma forma que eu falei, misericórdia, onde é que ele achou isso aí no texto? Não é? Porque ele estava estudando e Deus deu para ele um entendimento sobre aquele texto. Ele chega lá e prega, você olha assim e fala, misericórdia, como é que pode? Glória a Deus, né?
Então, irmãos, nos dará um poder para entender a palavra de Deus como nunca. Se encher do Espírito. Se encher do Espírito vai fazer com que a gente tenha um crescimento espiritual como nunca. Como nunca. Gálatas 5,12, se eu não estiver enganado, Paulo diz assim, ó: eu não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ele, estudando e buscando e se enchendo do Espírito, o Senhor deu coisas para ele maravilhosas. É tanto que ele escreveu o Novo Testamento todo, praticamente, né? Se por assim dizer. E sim, encher-se do Espírito, irmãos, vai fazer a gente descobrir o chamado de Deus para a nossa vida. Lá em Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3, diz que eles estavam jejuando e orando, e disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que vos tenho chamado. Mas por que o Espírito Santo falou para ele: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado? Por que o Espírito Santo falou para Felipe, quando Felipe estava pregando lá naquela região ali de Samaria, ali próximo de Israel, e o Espírito falou assim para Felipe: Felipe, vai para a região deserta. Felipe foi para a região deserta. Quando Felipe estava lá, o Espírito falou para ele: se achega esse carro. E Felipe se achegou esse carro. Por que essas coisas aconteceram? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Irmãos, estar cheio do Espírito Santo vai fazer nós descobrirmos o chamado de Deus para a nossa vida. O chamado de Filipe era para pregar em Samaria. O chamado de Paulo era para ser missionário. E o Espírito Santo falou aqui: apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que eu vos tenho chamado. E eles foram e fizeram coisas maravilhosas. Agora, não se encher vai fazer com que a gente não saiba nada disso daqui. Nada disso aqui aconteça. Mas vamos lá. A primeira analogia: quem quer se bebedar tem um preço, não é barato. Se encher do Espírito tem um preço e não é barato. Primeiro, é preciso querer. Se você não quiser, não, mas deixa eu te explicar aqui. É preciso querer. Você sabe aquela vontade de eu quero e eu quero, acabou? É essa vontade, né? Ah, não, eu quero. Ah, não sei se eu quero. Ah, não, eu vou querer sim. Ah, não, eu já desisti. Não é essa vontade, eu não estou falando dessa. Eu estou falando daquela vontade que você faz uma vontade determinada e fala assim: eu quero. E eu quero. E se for caro, eu pago. Não interessa. Você sabe quando você vai lá naquela loja e tem aquele vestido, você mulher, tem um vestidão de R$300 e você fala assim: eu quero. Isso passaria em quanto? 20 vezes? Eu pago. Não tem importância. Por quê? Porque eu quero. É dessa vontade que eu estou falando. Imagina você, homem, você chega lá e vai comprar uma coisa que você quer muito. Eu não quero saber quanto é que custa. Não sei se você é igual a mim, mas se eu quiser muito uma coisa, eu chegar lá, o cara fala: é tanto. Quanto é? Não consigo pagar à vista, parcela. Então a gente parcela e leva, porque você quer. Eu estou falando dessa vontade. Se encher do Espírito, irmão, tem um preço, não é barato. Porque você vai ter que estar disposto a gastar tempo. Porque você vai ter que estar disposto a ter dedicação. Porque para se encher do Espírito, muitas vezes a gente vai ter que fazer isso: sair da sua casa e vir aqui na igreja ouvir um pouco da palavra de Deus. Para se encher do Espírito, você vai ter que separar uma hora do teu dia para você orar e ler a tua Bíblia. Isso todo dia. Para se encher do Espírito, você vai ter que fazer os teus jejuns, sabe? Não é um jejum, é jejuns. Para se encher do Espírito, vai precisar estudar a Bíblia. É você gastar tempo, é você analisar texto, é você procurar, é você pesquisar. Para se encher do Espírito, vai ser preciso a gente decidir não pecar em coisas que você sabe que já é pecado, que já conheceu da palavra. É caro. Para se encher do Espírito, principalmente, irmãos, é necessário esse relacionamento com o Senhor. A gente tem um relacionamento com o Senhor próximo. Essa vida devocional, sem essa vida devocional, dificilmente a gente vai conseguir se encher do Espírito. Tem um preço, não é barato. Não é barato, sabe por quê? Porque 65% dos crentes nunca leram o Novo Testamento. Estou falando de crente. 85% dos crentes, de todos os cristãos que se denominam cristãos, nunca leram a Bíblia toda. Então estou falando que é um preço caro. Não vou pedir para você levantar a mão, mas se eu pedir para levantar, talvez tenha uma ou duas, ou até mais pessoas que não conseguem ler a sua Bíblia todo dia e orar. Então como é que a gente vai se encher do Espírito? Se a gente não conseguir fazer essas coisas todos os dias? Não tem como. Segunda coisa, se encher do Espírito vai ter que ter um lugar propício.
E aqui eu destaco 2, irmãos. Primeiro, o seu tempo a sós com Deus. E depois, a igreja. Porque se encher do Espírito vai precisar de a gente ter um relacionamento pessoal com Jesus. E esse relacionamento pessoal, eu estava falando, a gente está estudando religiões na nossa sala. Não sei, aqui eu acho que vocês não estão estudando Elias e Eliseu, né? Mas lá a gente está estudando religiões. E assim, a grande diferença de um monte de religião para o cristianismo é que no cristianismo é um relacionamento pessoal que você tem com Jesus. É um relacionamento pessoal. As outras religiões não, é cheio de dogmas, tradições e tudo mais, e bababá, e você vai lá, você vai na igreja, lá no local, e fica lá, faz o culto, volta para casa, diz que é da religião, acabou, não tem relacionamento pessoal. Agora, se não tiver esse relacionamento pessoal, irmãos, vira religiosidade. E religiosidade não leva ninguém para o céu. É o relacionamento com o Senhor, é a nossa decisão e essa vivência no relacionamento com o Senhor. Claro que o que leva é a decisão, claro, né? Eu estou dizendo que uma decisão vai nos levar a obras, e essa obra é um relacionamento pessoal com o Senhor diário. E na igreja, eu tinha até marcado aqui o versículo de Eclesiastes 5:1 que diz: chegar para ouvir é melhor do que fazer outras coisas. Chegar para ouvir. Irmãos, tem muitos lugares, muitas igrejas, que o povo não vai na igreja, não é mais para ouvir. O povo vai na igreja, o rapaz para ver a moça para ver o rapaz. O irmão vai na igreja para conversar com outro irmão. Vai na igreja porque acostumou. Vai na igreja porque estou sem fazer nada em casa, porque eu quero andar. Vai na igreja por qualquer outro motivo, mas não é para ouvir. Não é para aprender. E aí o que acontece? Chega na igreja, fica na igreja, sai da igreja igualzinho como entrou. Não aconteceu nada, não aprendeu nada, não desenvolveu nada, não cresceu nada, não se encheu de nada do Espírito Santo. Por quê? Porque não aprendeu. Chegar na igreja para ouvir, para louvar, para poder cultuar verdadeiramente a Deus. Senão, irmãos, é sacrifício de todo. Terceira coisa, se encher do Espírito gasta tempo. Em analogia, como a gente estava fazendo, mais de 60% das pessoas que bebem bebida forte se embriaga da 4ª dose para frente. Podemos, irmãos, ter muitos anos de convertido, mas nunca ter sido realmente cheio. Será que você tem muitos anos de convertido, mas você já experimentou estar cheio? Responde para você mesmo. Você já experimentou estar cheio? Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você experimentou estar cheio, a irmã cantou uma música aqui, um dia desse, ela falou assim: quem já pisou no Santo dos Santos e em outro lugar não sabe viver. Você sabe o que quer dizer essa música? Quer dizer assim, alguém que já experimentou estar cheio, não vai se contentar com nada menos do que estar cheio de novo, irmão. Se você já experimentou estar cheio, não existe sensação mais maravilhosa, não existe gozo, não existe satisfação, não existe nada em cima dessa terra mais esplêndido do que estar cheio do Espírito Santo. Nada. E se você já experimentou isso, você não quer outra coisa na tua vida senão se encher, irmão. Eu fiz uma alusão a isso, irmãos, em relação à paixão. E a paixão é assim: se você nunca foi cheio do Espírito Santo, a coisa mais doida que já aconteceu na sua vida foi você ficar apaixonado. Eu te garanto, se você não foi cheio do Espírito Santo, a coisa mais assim, louca que aconteceu na sua vida, mais doida, foi você ficar apaixonado. Então por que as pessoas estão sempre querendo se apaixonar de novo? Para poder sentir de novo, novamente, aquela mesma sensação que sentiu daquela primeira vez que se apaixonou pelo primeiro rapazinho, pela primeira mocinha, quando era lá na sua juventude. Então as pessoas passam a vida toda se apaixonando, e aí a pessoa arrebenta a vida, arrebenta casamento, arrebenta relacionamento, arrebenta com tudo, só para poder viver de novo essa mesma sensação do que um dia já viveu. Você está entendendo? Essa mesma alusão. Se você já esteve cheio do Espírito Santo, você não sabe viver fora disso. E viver um pouquinho abaixo disso daí vai fazer de você saber que você precisa buscar mais, que você precisa se encher mais, que você precisa fazer alguma coisa
para poder se encher. E se encher, irmãos, gasta tempo. Decidi me encher hoje, amanhã eu estou cheio. Não é assim não. Não é bagunçado assim não. Gasta tempo. Gasta tempo. Você vai precisar orar, você vai precisar se humilhar, você vai precisar, sei lá, fazer um jejum, você vai precisar buscar, você vai ter que deixar alguns pecados, você vai ter que fazer alguma coisa para poder se encher. E isso daí quem pode fazer? É só você. É só você. Deus não vai fazer por você, nem o pastor. Cada um dará conta de si. Romanos 14:12. Cada um dará conta de si mesmo. Se encher do Espírito, irmãos, traz a sua recompensa. E aí eu volto para o item 1 e a gente encerra. Se encher do Espírito vai fazer com que nós tenhamos o fruto do Espírito em todas as suas virtudes: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Todas. Vai fazer com que nós tenhamos o fruto do Espírito, e é todas as virtudes. Não, eu tenho amor, mas não tenho gozo. Eu tenho paz, mas não tenho isso. Não, é todos. Porque estar cheio do Espírito vai fazer com que nós tenhamos todas as virtudes do Espírito. Estar cheio do Espírito Santo vai fazer com que nós sejamos vencedores da carne e do pecado. O pecado não vai dominar você em nenhuma área. Não vai. Por quê? Porque você está cheio. Se você está cheio, você consegue vencer os pecados. Agora, ao contrário disso, se a gente estiver vazio, se a gente estiver um pouco abaixo do que a gente teve, você pode observar na sua vida que a gente começa a fazer os mesmos pecados de antes. Começa. Se você vacilar na tua vida espiritual e, em vez de se encher, começar a se esvaziar, daqui a pouco você está... Diz a Bíblia que é como o porco que volta ao seu lamaçal. Volta. Porque a natureza pecaminosa vai fazer o quê? Vai pecar. Terceiro, se encher do Espírito Santo, irmãos, nos dará poder para entender a palavra de Deus como nunca. Você quer entender a palavra de Deus como nunca? Você quer entender textos? Você quer ver Deus falando com você? Esteja cheio do Espírito Santo. Amém? Amém. Se encher do Espírito Santo, você vai ter um crescimento espiritual como nunca. Como nunca. Assim como Paulo. Não aprendi de homem algum, mas pela revelação do Senhor. Foi o Senhor que me ensinou. Por quê? Porque ele estava buscando. Porque ele estava lá. Eu posso conjecturar que Paulo estava lá de joelhos, que Paulo estava orando, que Paulo estava estudando aquilo que ele já sabia da palavra, e Deus estava falando com ele. Deus estava falando com ele. Deus também quer falar com você. Deus também quer fazer uma obra na sua vida. Mas, irmãos, a grande diferença está em buscar ou não. Se a gente buscar e me achareis. Quando? Quando me buscarem de todo o vosso coração, diz o Senhor. É de todo o vosso coração. Não é aquela vontade, eu quero. Não, eu quero. E é a única coisa que eu quero. Irmãos, encher-se do Espírito não é uma coisa que nós... Só mais uma coisa que nós precisamos. É a coisa principal que precisamos. Amém? É a coisa principal que precisamos. Se nós fizermos isso, irmãos, nós vamos ser vencedores do pecado. Nós vamos ter um crescimento como nunca. Nós vamos descobrir coisas maravilhosas da palavra. Nós vamos descobrir o chamado de Deus para a nossa vida. Nós vamos vencer pecado, carne. Nós vamos ser vencedores, mais do que vencedores, como a palavra de Deus diz. Mas quando? Quando nós nos enchermos do Espírito. Meus irmãos, que Deus complete essa palavra em nossos corações. Vou pedir aos irmãos ficarem de pé para a gente orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graça, Senhor, pela Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, dá-nos, Senhor, a compreensão que precisamos, Senhor, para nós nos enchermos do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nos ajude para que nós sejamos cheios de Ti, Senhor. Cheios do Teu amor, cheios da Tua bondade, cheios, Senhor, do Teu Espírito Santo, transbordando em nossos corações e nossas vidas, para, Senhor, que nós possamos fazer a Tua obra, para que nós possamos, Senhor, vencer o pecado, para que nós possamos, Senhor, vencer as nossas limitações, para que nós possamos, Senhor, descobrir ou ter o ânimo necessário para fazer o chamado do Senhor nas nossas vidas.
Ó Senhor, para que nós possamos aprender a Tua palavra como nunca, para que nós possamos crescer, Senhor, e desenvolver na Tua obra. Ó Deus, nós te damos graças, nós te pedimos, nos ajuda, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém.